Eu sou a professora Daniele Corga e nós estamos dando continuidade ao curso de Etiqueta Empresarial, agora na aula 6. A aula 6, ela faz parte do tópico 3, que se chama O Corpo e a Aparência no Mundo dos Negócios. O título do tópico já está dizendo que nós vamos tratar da aparência pessoal no mundo dos negócios. A aparência é muito importante. Nós vamos falar da roupa também, mas não apenas a roupa. Nós vamos falar da linguagem, a linguagem corporal, a imagem que você quer passar. Como você se comporta, como você age, como o seu corpo se porta em determinadas situações. É sobre isso que o tópico 3 aborda. E a aula 6, que se chama A Apresentação Social para o Mundo dos Negócios, a linguagem corporal, vai tratar especificamente da linguagem do corpo. Vocês já devem ter ouvido uma frase muito interessante que diz: o corpo fala, mas fala e fala. As pesquisas dizem, inclusive, que o corpo fala mais do que a linguagem oral, porque a imagem e a linguagem do corpo, ela fala direto da personalidade. Ela fala e mostra, demonstra direto os seus sentimentos, as suas emoções, as suas motivações. E isso é muito difícil de ser controlado. Essa aula, então, você vai ter a consciência disso. O que acontece? Por que a gente faz? O que a gente deve fazer? O que devemos pensar para que o nosso corpo passe a verdade? É possível passar falsas imagens? É possível, mas elas não se mantêm por muito tempo. Elas ficam por pouco tempo. É tudo isso que a gente vai tratar nessa aula. Você vai ler um texto da professora Maria Cristina Vieira, que se chama Linguagem Corporal. Em seguida, você vai fazer um questionário, vai responder um questionário sobre esse texto. Esse questionário possui 10 questões. Essas questões é uma espécie de estudo dirigido sobre esse texto e cada uma das questões desse questionário possui apenas uma única resposta correta. E cada item desse questionário vale um ponto para sua nota. Ao fim do questionário, você é convidado a ouvir um especialista do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal alguns pontos e itens importantes na sua relação da linguagem corporal numa entrevista, numa situação de emprego. Por exemplo, ele vai começar falando do contato visual. O contato visual é muito importante. Ele define algumas coisas. Por exemplo, quando você não consegue encarar o olhar para um entrevistador ou para um chefe, isso tem um significado. Ou melhor, isso tem vários significados, desde insegurança até mentira. Muitos significados. O fato é que não encarar um olhar, não olhar para os olhos de alguém, não é positivo. Assim como também não é positivo manter um olhar extremamente, por muito tempo, nos olhos de alguém. Isso também não é positivo. Enfim, e esse especialista do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal vai dar umas dicas para você. Eu espero que você aproveite bastante. Essa é a aula 6. Boa aula para você!